Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 7 de julho, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória que permite a beneficiários de programas sociais fazer empréstimos consignados. O texto, que vai à sanção do presidente, também amplia os limites para servidores da ativa e aposentados. O texto aumenta de 35% para 40% o limite de crédito consignado, ou seja, empréstimo com desconto na folha de pagamento para a maioria dos assalariados. Também estende a possibilidade de fazer esse tipo de empréstimo a beneficiários de programas sociais. Aposentados e beneficiários do BPC terão a margem ampliada, ou seja, o percentual do benefício que poderá ser comprometido com o empréstimo de 40% para 45%. Nesses casos, 5% deverão ser aplicados exclusivamente para pagamento de dívidas com o cartão de crédito consignado. Para quem recebe Auxílio Brasil, a margem consignável por empréstimos é de 40% do valor do benefício. A responsabilidade sobre a dívida não poderá recair sobre a União. O texto foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Nós estamos tirando milhares ou milhões de brasileiros da informalidade. Estamos dando, com essa proposta, mais um limite, uma possibilidade de acesso ao crédito, tirando esses milhares de servidores e também agora ampliando para os beneficiários dos programas sociais do governo a possibilidade de acessarem um crédito muito mais barato em uma instituição financeira regularizada através do Banco Central do Brasil e dando a oportunidade também de uma nova modalidade de crédito instituído em vários estados brasileiros, em vários municípios brasileiros, chamada Cartão Benefício. Os senadores aprovaram ainda a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein. Em reunião também hoje, a Comissão de Agricultura aprovou um projeto que vai permitir a construção de barragens para represamento de água em áreas de proteção ambiental. O texto aprovado permite que em áreas de preservação permanente sejam construídas barragens para represar a água de rios para fins de irrigação. Houve preocupação de senadores quanto aos impactos em casos de uso da água reservada para a geração de energia, mas o relator entendeu que o assunto foge ao que trata o projeto. Eu acho que estas preocupações que nos foram trazidas, inclusive nesses últimos dias, elas têm todo o mérito, mas não tem cabimento neste projeto do senador Reis, cujo objetivo é atender pequenas e médias propriedades, olha bem, na reservação de água. Para quê? Não é para geração de energia elétrica, é para geração de água na estiagem para atender exatamente as propriedades mais vulneráveis. O que nós precisamos é ampliar o sistema de irrigação no Brasil. E a água que falta no verão e sobra no inverno. Nesse sentido, esse é o objetivo que nós possamos fazer no Brasil. Nesta reunião, foi lido o relatório ao projeto que muda a legislação sobre os agrotóxicos. O PL 1459 de 2022 substitui o texto que veio da Câmara. Ele trata, entre outros aspectos, de pesquisa, produção, embalagem, rotulagem, transporte, comercialização, inspeção e fiscalização de agrotóxicos, componentes e afins. Concordamos com o entendimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, segundo a qual a proposição representa um marco regulatório previsível e funcional, que venha a contribuir para um ambiente juridicamente seguro, o que pode resultar em maiores investimentos em inovação e segurança. O processo de registro de pesticidas é moroso devido à excessiva burocracia, sendo necessária a simplificação do registro contemplada na proposta, além da centralização das ações, procedimentos do registro junto ao Ministério da Agricultura. Após a leitura, foi concedida vista coletiva e o projeto deverá ser votado na próxima semana.
Ontem, o plenário do Senado aprovou 4 propostas legislativas. Uma delas permite a inclusão de representantes comerciais no regime do Simples Nacional. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A primeira proposta aprovada inclui os representantes comerciais no regime do Simples Nacional. Com isso, eles passam a pagar alíquotas menores de impostos, entre 6% e 17,4%. O texto altera o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Esse projeto ele é um sonho da categoria, de todos os nossos representantes comerciais que têm no seu projeto de lei essa iniciativa que com certeza não só reconhece o papel dos representantes comerciais. Esse projeto é de minha autoria, está desde 2015 na Casa. Vossa Excelência agora pauta ele e o senador Wellington Fagundes faz um belo relatório. Ele aperfeiçoou a proposta original, que o projeto é ainda de 2015. E com os ajustes que ele fez, acatando emenda inclusive de 3 senadores, ele atendeu o interesse da categoria. Os senadores também aprovaram proposta que permite a instalação de antenas de telefonia móvel com licenciamento temporário, para casos em que não seja cumprido o prazo de 60 dias para a emissão de licença pelo órgão competente. A instalação de infraestruturas em telecomunicações deve atender às condições estipuladas no requerimento apresentado, além de leis e normas dos municípios, estados e da União. Essa medida permitirá a um só tempo que as prestadoras tenham melhor controle de sua programação de instalação, reduzindo o custo e aumento a eficiência de suas operações, como também evitará a abertura desnecessária de processos sancionadores por parte do órgão regulador, conferindo maior segurança jurídica a todos os participantes do setor. O plenário do Senado também reduziu a 0 a alíquota do IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas. A adoção da alíquota 0 pelos estados auxiliará uma massa de trabalhadores brasileiros que utilizam as motocicletas como meio de locomoção e trabalho, seja nos grandes centros urbanos, seja nos pequenos municípios e até e principalmente no meio rural. Também foi aprovada a medida provisória que estabelece um marco regulatório das companhias securitizadoras. Até a edição da MP, regras estavam dispersas em várias leis. O objetivo da proposta é ampliar as opções de diluição do risco de operações de seguros, previdência complementar, saúde complementar ou resseguro. O texto segue para a sanção presidencial. A Câmara promoveu grandes avanços em relação à proposta original. Destaco entre esses a inclusão de dispositivos que aperfeiçoaram e modernizaram a disciplina na corretagem de seguros no Brasil. Não era sem tempo. O plenário do Senado também aprovou ontem projeto de lei que dá à cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Solidariedade. O relator, senador Lazier, disse que a homenagem é para todos os cidadãos da cidade que sempre se engajam em ajudar o próximo em situações de tragédias naturais, como as enchentes que a cidade enfrentou recentemente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu durante a sessão de ontem requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de corrupção no âmbito do Ministério da Educação. Outros pedidos para a criação de CPIs também foram lidos. Os senadores querem investigar obras paradas entre 2006 e 2018 e a atuação do crime organizado na região norte do país. Pacheco ainda unificou requerimentos para comissões de inquérito que vão apurar a atuação de ONGs na região amazônica e crimes ambientais. A CPI das ONGs teve o pedido apresentado e lido em 2019, mas ainda não foi instalada. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Eduardo Girão e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito, apurar
a relação entre a ampliação dos índices de homicídio de jovens e adolescentes no território nacional entre os anos de 2016 a 2020 com a atividade do narcotráfico. Continuo. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Carlos Portinho e outros senadores solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 120 dias, com limite de despesas de R$110 mil, apurar eventual irregularidade e crimes na condução de obras de edificações, bem como responsabilidade de agentes e ex-agentes públicos relativamente às ações e omissões que resultaram na existência de obras públicas iniciadas e não concluídas no período de 2006 até o ano de 2018. Por fim, a presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores que solicitam a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 11 membros suplentes para, no prazo de 90 dias, com limite de despesa de R$90 mil, apurar as irregularidades e crimes praticados na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Portanto, essa decisão da presidência, já previamente anunciada na reunião de líderes, de certo modo já divulgada também pelos meios de comunicação, todos os requerimentos de comissões parlamentares de inquérito lidos pela presidência do Senado Federal. Durante a sessão, tomaram posse no Senado Maria das Vitórias e Robert Bringel. Eles substituem Sérgio Petecão e Weverton, que se licenciaram dos mandatos. Tomou posse nesta quarta-feira a senadora Maria das Vitórias, pelo estado do Acre. Ela assumiu o mandato como primeira suplente de Sérgio Petecão. Maria das Vitórias foi deputada estadual por 3 mandatos, além de secretária estadual do governo do Acre. Ela é extensionista rural, profissional que auxilia o agricultor familiar. Também tomou posse o senador Robert Bringel, pelo estado do Maranhão. Ele substitui o Weverton Rocha, que se licenciou por 120 dias. Robert Bringel é médico e foi prefeito da cidade de Santa Inês. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor ouviu na tarde de ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O requerimento para a audiência foi feito pelo presidente da comissão, senador Regufe. Na justificativa, o parlamentar ressaltou que a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na comissão é de extrema relevância para prestar contas à sociedade brasileira sobre as políticas públicas que estão sendo implementadas no país. Não tem, ministro, nenhum fato desabonador da sua conduta que motivou essa vinda aqui nessa comissão. E sim, o desejo do parlamento e da sociedade brasileira de uma prestação de contas de Vossa Excelência, visto que a saúde é recorrentemente um motivo de grande crítica por parte dos brasileiros no serviço público de saúde, no serviço que é prestado aos cidadãos brasileiros. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre políticas públicas e resultados da área e citou dados da pasta durante a pandemia, como investimentos de 493 bilhões de reais, 38 bilhões para aquisição de vacinas e mais de 500 milhões de doses dos imunizantes distribuídas. São essas políticas públicas que cada um brasileiro tem direito. E essas políticas públicas devem ser o norte para que consigamos melhorar a vida de todos aqueles que precisam de assistência à saúde. Então, o SUS é a maior ferramenta para nós promovermos a justiça social em nosso Brasil. O presidente da comissão questionou o ministro quanto aos recorrentes problemas da área que afetam a população. Nós temos o tempo inteiro visto cenas deprimentes em hospitais, em UPAs, como pessoas sofrendo dores muito agudas e sem atendimento. Nós temos visto pessoas dormindo em chão de hospital. O parlamentar também quis saber, entre outros assuntos, sobre a Rede Cegonha. Em 2011 foi criada a Rede Cegonha, que ampliou a assistência ao parto humanizado. Agora foi criado um novo modelo, o RAME,
que desconstrói esse modelo da Rede Cegonha. Em relação a essa questão da Rede Cegonha, nós não só não desestruturamos a atenção materno-infantil, como nós ampliamos os recursos para a atenção materno-infantil, eram 800 milhões de reais por ano. Nós dobramos esses recursos. O senador Roberto Rocha sugeriu que fosse criado um memorial para as vítimas da Covid e dos profissionais que trabalharam durante a pandemia. Eu acredito que o que o senador Roberto Rocha propõe é algo muito importante, que todos nós nos associamos a essa homenagem, né? Aqui já externei a nossa solidariedade aos familiares daqueles que perderam as vítimas, né? Mas é importante deixar isso materializado para que a posteridade saibam esse momento tão difícil que a saúde pública do Brasil e do mundo viveu. A defesa da honra é uma tese muito usada na justiça para aliviar a situação de agressores e assassinos de mulheres. Agora, um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça proíbe expressamente esse recurso. O projeto apresentado pela senadora Zenaide Maia altera o Código Penal e o Código de Processo Penal para proibir o uso do argumento da legítima defesa da honra em casos de acusados por violência doméstica e feminicídio. A legítima defesa da honra é um argumento utilizado em júris para a absolvição do acusado, declarando o comportamento cometido como defesa da honra. O texto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para análise em plenário, o projeto será encaminhado à Câmara. Os monstros utilizam, em pleno século XXI, uma tese completamente descabida, desproporcional, imoral da legítima defesa da honra, para, às vezes, serem absolvidos desse crime, outras vezes terem suas penas atenuadas ou diminuídas. A Comissão Temporária Externa do Senado, criada para investigar as causas do aumento da criminalidade na região norte, aprovou ontem o relatório com as conclusões da diligência que os senadores fizeram à região em 30 de junho. Os senadores da comissão temporária, criada para investigar a criminalidade na região norte, participaram de uma diligência em junho no Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, na fronteira com o Peru e Colômbia. Na região, a diligência ouviu membros dos povos indígenas do Vale do Javari, onde existem 26 comunidades indígenas. Os parlamentares também ouviram indigenistas e representantes dos órgãos públicos que investigam as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. A comissão se reuniu para votar o relatório da diligência e uma série de requerimentos com pedidos de informações sobre as investigações e sobre as condições de trabalho na FUNAI. Os senadores também querem o imediato afastamento do presidente da FUNAI. No texto do relatório aprovado pela comissão, os senadores concluem que é preciso que o Estado brasileiro se faça presente na região, impondo a lei do país. É urgente que o Estado brasileiro afirme a soberania de seu povo, impondo a lei e oferecendo projetos de desenvolvimento sustentável que permitam aos indígenas e não indígenas viver dignamente, em paz, em harmonia, sem que sejam postos em rota de colisão pela iniciativa de criminosos que afirmam seu poder no vácuo do desmonte pelo qual passam os órgãos públicos. Projetos que abrem crédito suplementar no orçamento da União deste ano foram aprovados nesta quarta-feira pela Comissão Mista de Orçamento. Os textos seguem para a votação do Congresso Nacional. Um dos projetos aprovados pela Comissão Mista de Orçamento abre crédito suplementar de 202 milhões e meio de reais para recompor despesas primárias obrigatórias de pessoal e encargos de 17 órgãos federais. A iniciativa foi contestada na reunião. Alguns dos empregados destas áreas ou funcionários destes poderes têm os maiores salários da República, e não falo só dentro do serviço público, estou falando
em geral. E ainda assim estamos premiando a ineficiência desse Congresso Nacional em aprovar uma verdadeira reforma administrativa que seja boa para a população mais pobre do Brasil. Estamos premiando esses poderes com 202 milhões de reais a mais no orçamento como crédito suplementar. Eu venho, por exemplo, do estado do Pará, onde há uma carência muito grande, e esse projeto irá permitir, por exemplo, que a Defensoria possa contratar pelo menos mais 22 novos defensores públicos da União, além de reforçar a equipe de assessoramento dos desembargadores do TRF1, alguns desembargadores com mais de 30 mil processos para oferecerem sentença, e também do Ministério Público da União. Outro crédito suplementar aprovado destina 1,2 bilhão de reais para o Plano Safra. A senadora Zenaide Maia ressaltou a importância de parte desse valor ser destinada ao agricultor familiar. Quanto desse 1 bilhão e 200 milhões fica para a agricultura familiar? Porque a agricultura familiar é que é responsável por 75% do alimento que vai para a mesa do brasileiro. O Pronaf, como eu falei, já é uma parcela significativa do financiamento do Plano Safra. Ele é, vamos dizer assim, o elo mais importante desse momento, porque é a quem precisa de linha de financiamento. E esse valor que nós estamos liberando ajuda o pequeno, ajuda o médio, ajuda o grande, ajuda a armazenagem, ajuda o seguro rural e todo o segmento. Foi aprovado ainda um projeto que muda procedimentos sobre restos a pagar e recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São das obras essas que têm andamento e no final dos seus exercícios essas obras são paralisadas. A gente está fazendo com que aqui possa ter o segundo colocado, possa estar assumindo as obras e dando continuidade a essas obras paradas, que no Brasil hoje tem mais de 7 mil obras paradas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.